Boa noite a todos. Boa noite. Que as bênçãos e a paz do Senhor Jesus nos envolva, nos fortalecendo em nossos lares fraternos. Como foi dito pela Regininha, nós vamos falar de Dona Ivone, da sua obra. Não vai dar tempo de falar da sua vida, mas outros palestrantes aqui virão e terão a sua oportunidade. Hoje nós nos incumbimos de vir falar sobre esta obra, Cânticos do Coração. Pelo nome mesmo diz que é uma obra maravilhosa. É um livro pequenino, fininho, e são 2 volumes, o volume 1 e o volume 2. O volume 2 é esse aqui. Mas hoje nós vamos conversar sobre o volume 1. E como Regininha mesmo disse, estamos atravessando o mês de agosto, mês que nós, tarefeiros desta casa, não podemos perder a oportunidade de lembrar de Dona Ivone, esta trabalhadora incansável da doutrina dos Espíritos. Ela que sempre lia o Evangelho diariamente e estava sempre conectada a Jesus e a Kardec. E ela fazia da sua casa e da casa espírita onde frequentava tipo um aconchego. Aqueles que a procuravam, aqueles que iam com suas dores no corpo e na alma. E ela sempre com uma palavra amorosa para todos. Mas a grande preocupação da Dona Ivone era com os jovens, com as crianças e principalmente com a evangelização. Porque ela achava que quando a criança se fortalecia no conhecimento da doutrina do Cristo, ela seria um adulto mais maduro, mais fortalecido para não, lá na frente, não tropeçar, não cair em tristezas, em depressões, que todos nós temos muita facilidade de cair. E ela se preocupava com isso para não ver lá na frente esses jovens assim. E com essa preocupação, a Dona Ivone escreveu 3 obras. Amor e Ódio, que ela dedicou aos jovens, porque é a história de 3 jovens, lá no século retrasado. E Cânticos do Coração, volume 1 e 2. Ela escreveu mais 2 livros, mas não deu tempo, porque a federação não liberou para estar aqui conosco. Mas Cânticos do Coração está. E essa obra belíssima, ela preocupada com os jovens, dos jovens conhecer Jesus, conhecer seus apóstolos, porque muitos de nós aqui não sabemos quem foram os apóstolos de Jesus. Eu mesma vim me aprofundar no conhecimento dos apóstolos de Jesus com a doutrina espírita, com as obras de Dona Ivone e de outros autores espirituais. Então, ela com essa preocupação, porque quando a gente sabe, a gente não tropeça, porque a gente sabe o porquê daquilo. E aí a gente estica a perna, dá um passo à frente e vai embora. Não caímos no despenhadeiro que muitas vezes se apresenta em nossa frente. Então, a Dona Ivone, logo no comecinho deste livro, ela faz uma dedicatória aos jovens. O sorriso dela, sempre assim, com os jovens. E ela diz assim: hoje, já em véspera da minha libertação carnal, desejo deixar aqui expressa a minha solidariedade fraterna a esses jovens de boa vontade, que na flor da vida rejeitam as ilusões materiais e se voltam plenos de coragem e de amor para as coisas de Deus, para as lides heróicas do Evangelho, compreensivos da urgência de se habilitarem
para as responsabilidades doutrinárias que em breve assumirão como sucessores daqueles que lutaram, sofreram e trabalharam sob o impulso do Evangelho ou da sublime doutrina dos Espíritos que a todos nós tem servido e encaminhado para Deus. Lá no final, ela se despede com o final desta carta que ela endereça aos jovens. E ela começa a nos falar, ela vai lá atrás, ela começa a nos falar dos tempos apostólicos, que muitos de nós ignoramos. E ela vai lá atrás e começa a dizer que para qualquer romano ilustre da época imperial, Pedro, o pescador, o discípulo muito amado de Jesus, não passaria de um mendigo, um malfeitor, além de ser um estrangeiro, procedente de uma pequena província, pobre e mal vista, conquistada pelo império. Tanto foi assim que Pedro recebeu a morte desprezível na cruz, dada somente a escravos e malfeitores. Eu entrei rápido assim no tema devido ao nosso tema. Mas, na verdade, muitos de nós indagamos por que será que eles foram crucificados? Por que eles foram perseguidos? Se tantas verdades eles trouxeram, porque esses apóstolos de Jesus, eles foram pessoas muito simples, pescadores, homens iletrados, homens que viviam vestidos simplesmente, mexendo com peixe, cheirando a peixe. E aqueles grandões da época, e o povo em si, não dava muita importância, achavam que eram loucos, falando coisas desprezíveis. E Dona Ivone continua dizendo: foi preciso que os circos de Roma se abrissem para espetáculos onde essa plebe mal vista era martirizada pelas garras das feras e pelas fogueiras, para que esses pobres sofredores fossem notados e transportados para a história. Então aí está a resposta. Porque quando a gente fica analisando por que eles sofreram, por que Jesus sofreu? Porque se não fosse assim, os historiadores, aqueles grandes homens que traziam daquele tempo para nós hoje leitores, nós não entenderíamos, porque não tomaríamos conhecimento. Foi necessário que isso acontecesse nos círculos. Mas não foi 1, 2 ou 3 ou meia dúzia. Foram muitos, milhares. E eram tantos que iam para o circo, que entrava uma leva, eles soltavam os leões devoravam e a plebe lá em cima aplaudindo, tiravam os destroços, subia outra leva, soltava outra leva de leão faminto, e isso ia sucedendo. E foram tantas vezes que isso aconteceu, que os historiadores da época, Iosefo e outros tantos, se preocuparam. O que está acontecendo? Que povo é esse que vai tanto para o circo, ser comido pelos leões? Quem foram esses levados por aquele carpinteiro? O que ele dizia, o que falava? Que importância tinham para estarem sendo comidos pelos leões? E Dona Ivone continua nos falando. Foram os apóstolos do Cristo, os primeiros divulgadores da doutrina do Divino Nazareno e os primeiros também a serem supliciados. Nós estamos falando já lá na frente, onde milhares de cristãos foram sacrificados. No entanto, os primeiros foram os discípulos de Jesus, os seus apóstolos, aqueles que saíram à frente pregando.
Esses foram os primeiros a serem supliciados. E depois os demais. E continua Dona Ivone. Ela nos fala de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo depois de Jesus. Foi supliciado a pedradas logo após o seu discurso no templo em Jerusalém. Estevão não conheceu Jesus. Quando Estevão conhece o cristianismo, Jesus já estava na espiritualidade há muito tempo. Estevão foi um mártir. Foi o primeiro mártir a ser supliciado. Porque ele foi pregar no templo. Porque ele era judeu, ele frequentava o templo antes de conhecer Jesus. E ele foi ao templo falar de Jesus. E como Saulo, que era um sacerdote enérgico, que conhecia muito a lei dos judeus, ao vê-lo pregando a boa nova, a notícia daquele nazareno, daquele carpinteiro, entre aspas, não pensou duas vezes. Mandou que o prendessem e o apedrejasse em praça pública. Não sabendo ele que ele estava apedrejando o irmão da noiva dele. Mas isso, aqueles que quiserem ler, está lá na obra Paulo e Estevão. Logo no comecinho da obra, tem toda a vida de Estevão. E Dona Ivone prossegue falando sobre Tiago. Tiago, irmão de João, o evangelista, também chamado Tiago Maior, filho de Zebedeu, foi preso e condenado à morte. Sua morte aconteceu pelas mãos do próprio Agripa. Historiadores contam que um denunciante entregou Tiago a seus perseguidores, tal como aconteceu com Jesus. Ele foi, então, o primeiro apóstolo a morrer depois de Judas Iscariotes. Este se suicidou, levado pelo grande remorso por ter traído Jesus. Vamos voltar a Tiago. Tiago, também chamado de Maior. Tiago Maior. Não sabemos por quê, porque os historiadores não contam. Acredito que ele devia ser bem alto. E o Tiago menor, mais baixo. Então, para haver uma diferença, acredito que tenha sido por isso. Bom, Tiago, ele tinha alguém que queria pegá-lo. E esse alguém era Herodes Agripa. Herodes Agripa não era benquisto, como também Herodes Antipas não era benquisto, nem Herodes o Grande também não era benquisto, mas Herodes Antipas faleceu. Herodes Agripa assumiu. Herodes Antipas foi aquele que pediu a cabeça de João Batista, a pedido de Salomé. Herodes Antipas desencarna, falece, sobe ao trono Herodes Agripa. E os Herodes estavam assim muito mal, como diziam os jovens, na fita. Ninguém gostava deles, os judeus, os romanos, ninguém gostava deles. E ele, para sair bem, o que ele fez? Vou acabar com esses cristãos, porque só assim eu fico bem junto dos judeus. E então, ele consegue um denunciante. Trata o denunciante que vá lá apontar quem é Tiago, porque Tiago dirigia a igreja de Jerusalém. Incomodava demais aos judeus. E então, ele pagou o denunciante foi lá. Tiago foi preso. Foi preso e teve que abjurar. Como ele não fez isso, ele ia ser morto. Agripa, então, vendo aquela situação, ele mesmo se candidatou a eliminar Tiago.
Mas o denunciante viu que Tiago se colocava em posição humilde, calado, mãos postas na frente, e ele caiu em remorso. Por que eu estou denunciando este homem? O que ele fizera? E ele então, para salvar Tiago, ele se diz cristão, com a intenção de Agripa não condená-lo à morte. Só que Agripa mata o denunciante e também elimina Tiago. Tiago assim morre pelas mãos do próprio Agripa. Tiago, então, foi considerado o primeiro apóstolo. Estevão não foi apóstolo, mas Tiago foi. O primeiro apóstolo de Jesus morrer no martírio. Mas antes dele teve Judas Iscariotes, que depois de trair Jesus, entrou em desespero e se suicidou. E quando nós cometemos alguma falta com Jesus, com Maria, com esses grandes trabalhadores da espiritualidade, almas nobres que não retornam mais à terra, nós vamos consertar o nosso erro, não com eles, porque eles estão anos-luz de nós. Nós vamos consertar este erro com a própria humanidade. E assim aconteceu com Judas Iscariotes, que 1000 e poucos anos depois retorna à Terra, reencarnado na roupagem de Joana d'Arc, preparando o solo francês para receber o Consolador prometido. Primeiro ela teve que libertar o solo francês do jugo inglês, e depois ela preparou o solo francês com a sua coragem, com a sua fé, para o povo francês receber o Consolador prometido. E Dona Ivone continua falando de Tiago, filho de Alfeu, também chamado Tiago Menor pelos cristãos, pelo ano de 62, foi preso e denunciado pelo sacerdote Anás do templo. Este dizia que Tiago era um cristão muito judaizante. Esse termo judaizante é da própria Ivone, ela mesma que se colocou assim. E ela nos conta que Tiago, com a morte de Tiago Maior, Tiago Menor assume a igreja de Jerusalém. Mas Tiago Menor, ele tinha um problema. Ele era um judeu que cumpria as leis judaicas, frequentava o templo, fazia todo aquele ritual dos judeus, lia ajoelhado a Torá, junto de outros judeus. Então ele estava com um pé na igreja de Jerusalém, o outro pé no templo judaico. E então, conta Dona Ivone, que o sacerdote do templo, Anás, não gostava daquilo. Achava ele um homem perigoso, afinal de contas ele não se decidia, não se definia, e colocou para ele: ou você é bem judeu, ou você é bem cristão. E o levou para o alto do templo. E lá lhe disse: decida, abjura Jesus, o cristianismo e ser judeu. Ele não aceitou. Ele disse que ele era cristão e não deixaria de ser cristão. Anás, então, o joga lá de cima do templo. Naquele tempo, as paredes da cidade de Jerusalém batiam com a parede do templo, e o templo, naquela altura do penhasco, jogou Tiago Menor lá de cima. Tiago Menor não morre. Fica muito machucado, não morre.
E Anás, então, manda que o apedrejem. Então ele morre apedrejado. Nós temos agora André. Pouco nós ouvimos falar de André. É um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus que nós quase não ouvimos falar. E Dona Ivone cita o André como irmão de Pedro. E ela diz que André foi evangelizar no país dos Sítias, onde atualmente é a Crimeia, sul da Rússia. E existem hoje várias igrejas consagradas a Santo André nesta região. Ela diz que André foi crucificado no Peloponeso, na Grécia, após tentar evangelizar esta região. Dona Ivone nos conta que André, ele sai, porque os discípulos naquela época, eles saíam de 2 a 2 para espalhar o evangelho. Mas o chão era tanto, e naquela época eles andavam muitos descalços, com pano enrolado nos pés, com sandálias precárias. E ninguém reclamava, viu gente, de joanete, dor no pé, dor naquilo, ninguém reclamava. Andavam assim mesmo, né? Facite plantar, calcanheira, ninguém tinha isso. Andavam mesmo. E aqueles tirão, ninguém tinha ônibus, táxi, avião, não é? Trem, não tinha isso. Nem um burrico eles tinham, tão pobres eles eram. Mas eles saíam pregando o Evangelho de Jesus. E André foi até a Crimeia levar o Evangelho de Jesus naquela terra gélida. E lá ele foi tão ouvido, com tanto carinho, que lá a igreja ortodoxa assumiu o André. No sábado, eu queria me lembrar da igreja ortodoxa, mas não conseguia. Mas me lembrei agora. Só que André não é conhecido na igreja católica romana, é conhecido na igreja católica ortodoxa. Então, se nós chegarmos naquela região, tem várias igrejas Santo André. Santo André para lá, Santo André para cá. Só que depois que André fez todo o plantio dele lá, divulgando o Evangelho, André vai para a Grécia. E aquela região era muito tomada pelos romanos. A Etiópia, a Grécia, o Egito, toda aquela região, os romanos mais brutos, mais ferozes, digamos assim, ali estavam. E não admitiam nada diferente do que vinha de Roma. Chegou ali com uma novidade, era preso, para não tumultuar o ambiente. E assim, André foi preso e apedrejado. E continua Dona Ivone. Dona Ivone nos fala de Filipe. Filipe evangelizou a província da Samaria, renegada pelos judeus, como terra de hereges. Consta que Filipe foi poderoso médium, além de curar com a imposição das mãos, recebia instrução dos mentores espirituais sobre o que deveria fazer e qual região deveria evangelizar. Dona Ivone nos conta que naquela época existia uma grande ruptura entre os samaritanos e os judeus. Os judeus não aceitavam os samaritanos. E os samaritanos se sentiam meio que para trás, meio que fechados. Nós não somos bem-vindos na terra dos judeus, então vamos ficar quietos na nossa. E quando Felipe chegou ali naquela região, levando a boa nova de Jesus, foi muito bem recebido. Até porque, quando Jesus esteve no poço com a mulher samaritana, vocês estão lembrados, não é? A mulher samaritana foi aquela que foi levar aos samaritanos a boa nova de Jesus.
a informação de um novo reino que Jesus estava trazendo para todos. Então, quando Filipe leva ali a boa nova, todos já estavam prontos, digamos assim, orelha em pé, prontos para receber os ensinamentos de Filipe, que era a boa nova de Jesus. E Filipe fez um trabalho tão belo, através da sua mediunidade, curou tantos enfermos, fez uma igreja belíssima, que chamou a atenção lá em Jerusalém. E João e Pedro quiseram logo ver o que estava acontecendo na Samaria. E lá chegando, constataram a beleza do trabalho de Filipe. Filipe fez um belo trabalho ali. E também, ao terminar o trabalho em Samaria, foi para outras regiões, que também foi supliciado. Todos eles foram supliciados, a não ser um, João. João não foi martirizado. João morreu velhinho, idoso. Nós vamos ver mais para frente. Nós vamos agora falar sobre Marcos. Marcos, o evangelista, foi o fundador da igreja de Alexandria e martirizado no Egito pelo ano de 67. Ele era judeu, nasceu em Chipre e vivia em Jerusalém. Marcos escreveu o seu evangelho de forma desordenada, pois fazia suas anotações como ouvia de Pedro as passagens de Jesus. O evangelho de Marcos tem poucas páginas, somente 16 capítulos, e foi escrito em grego. Apesar das anotações desordenadas, seu evangelho é de notável conteúdo. O que aconteceu com Marcos? Marcos, ele não foi bem reconhecido como um apóstolo de Jesus, porque quando Jesus estava na terra e pregava e curava e arrebanhava os sofridos, Marcos era criança. Ele ouvia Jesus, seguia Jesus, mas ele não entendia muito grande, porque ele era uma criança. E após Jesus ser crucificado, ele se acoplou a Pedro, se juntou a Pedro, e para onde Pedro ia, ele ia atrás. Pedro, ou melhor, Marcos, não tinha lá grandes culturas, sabia ler e escrever em aramaico, em grego, mas não tinha grandes culturas. Pedro, muito menos. Pedro pouco sabia escrever, pouco sabia ler. E então, Marcos começou a querer saber de Pedro quem foi Jesus, como era, o que fazia. E Pedro, com a sua pouca cultura, começou a contar a Marcos quem era Jesus. Então, eles se encontravam, Pedro começava a falar, Jesus foi isso, assim, 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 assim. E ele ia lá anotando. Aí parava. Outro dia ele sentava para escrever de novo, mas Pedro não sabia manter uma sequência pela sua pouca cultura. Aí Pedro ia falar lá do meio. Jesus fez isso, assim, assim, assim. E Marcos ia anotando. Aí depois falava do final. Aí outro encontro já voltava para o começo. E falava do fim, falava do meio, e ele ia anotando. Por esse fato, o evangelho de Marcos é desordenado, mas, como diz Dona Ivone, é profundo em delicadeza, em sensibilidade. Marcos também foi supliciado, porque ele foi evangelizar e foi supliciado no Egito, aonde, como eu falei, os romanos eram ferozes naquela época. Tudo que eu estou falando para vocês, eu não estou falando por falar. Estão nas obras espíritas, estão no livro Ave Cristo, estão nas obras de Dona Ivone, estão nas obras de outros autores espirituais que nos falam dessa beleza do Evangelho de Jesus.
E continua Dona Ivone. Ela nos fala de Lucas. Lucas nasceu na Grécia e escreveu o seu evangelho pelo que ouviu de Maria, mãe de Jesus. Lucas é conhecido como o simpático evangelista da infância do Nazareno. Se vocês forem ler Lucas, é o único evangelista que fala da infância de Jesus. Porque ele ouviu de Maria Santíssima. Nada como ouvir da própria mãe, de seus rebentos, de seus filhos. E ele, lá em Éfeso, viu tudo de Jesus. E no seu evangelho contém coisas que nos demais não tem. E continua Dona Ivone. O evangelho de Lucas possui 24 capítulos. E é muito diferente do de Marcos. Enquanto o de Marcos era desorganizado, o de Lucas é considerado uma obra-prima, escrita lindamente em belo grego, cadenciado e harmonioso. Lucas também escreveu os Atos dos Apóstolos, a pedido de Paulo de Tarso, com 23 capítulos. Então vamos nos lembrar o que conta Emmanuel. Lucas ficou tão encantado quando ouviu de Marcos quem foi Jesus, que foi para Éfeso. Quando ele ouvir Maria, quando ele inicia a escrever o seu evangelho, pelas falas de Maria Santíssima. Quando ele deixa Éfeso, ele vai para Jerusalém para conhecer os discípulos de Jesus, porque ele não conheceu Jesus. Lucas não conheceu Jesus. Lucas, como Estevão, só veio conhecer os discípulos de Jesus e se tornar um apóstolo de Jesus. E Lucas, lá chegando, logo depois Paulo chega. Lucas já estava ali há algum tempo e Paulo lhe pede para escrever tudo o que os discípulos de Jesus faziam, como viviam, o que faziam, como era seu trabalho, como pregavam. Foi aí que Lucas escreve, a pedido de Paulo, porque ele tinha um grego belíssimo, os Atos dos Apóstolos. E Dona Ivone continua falando dos seus discípulos. Agora nos fala de Mateus. Vocês me desculpem, eu estou falando correndo, porque o nosso tempo é pouco, senão não dá para falarmos de todos os discípulos. Mateus, o evangelista, escreveu o seu evangelho junto aos palestinos, lá pelos anos 52, 56, enquanto Pedro e Paulo pregavam em Roma. Mateus escreveu e organizou o seu evangelho em aramaico, com 28 capítulos, o maior evangelho que tem. Suas anotações são ricas e seu evangelho é muito lido pelos espíritas. Enquanto João ia para a Ásia, André para o país dos Sítios, sul da África, Mateus evangelizava na Etiópia, onde ele foi suplicial. Mateus é aquele Levi, o publicano, que assumiu o nome de Mateus. E Mateus, apesar de ter sido publicano, ele escreveu de forma belíssima e sensível sobre Jesus. Porque ele acompanhou Jesus. Aonde Jesus ia, Mateus ia. Tanto é que Mateus escreve as bem-aventuranças de uma forma tão linda que nós espíritas, no culto do lar, nas palestras, nos estudos na casa espírita, sempre pegamos a fala de Mateus para nossos estudos. Porque é belíssimo. Ele ouviu Jesus ali no monte, pregando as bem-aventuranças. Ele viu Jesus ensinar o Pai Nosso. Qual alma que não se modifica, não é? Qual alma que não se coloca de uma forma sensível a falar desse mestre de amor?
E assim foi Mateus. Lucas também, ele fala das bem-aventuranças, mas não com essa sensibilidade, com essa fineza, com esse amor que Mateus fala. E continua, dona Ivone. O apóstolo Bartolomeu. O apóstolo Bartolomeu teria sido médium. Ele se comunicava com os espíritos e curava os enfermos. Evangelizou na Índia e contam os historiadores que ele, no seu suplício, foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo, tal como Simão Pedro. O apóstolo Bartolomeu, ele tinha uma característica interessante. Ele era pescador, mas não era aquele pescador que ia sempre pescar. Ele vendia mais peixe do que pescava, mas trabalhava. E quando ele vendia o peixe, ele levava não só o peixe para casa, mas também algum lucro em cima disso. E Bartolomeu começou, após conhecer Jesus, a falhar nesse trabalho dele, de levar para casa os peixes. E o seu pai e seus irmãos não gostaram. Não gostaram por dois motivos. Um, que começou a faltar as coisas em casa, e outro, que Bartolomeu seguia aquele nazareno, aquele carpinteiro, entre aspas, que eles não gostavam. Eles faziam parte daqueles judeus que não gostavam dos cristãos. E então, Bartolomeu, toda vez que chegava em casa, levava uma bronca do pai, que o chamava de vagabundo, que não queria trabalhar, que ele largasse aquele nazareno, que ele fosse cuidar da vida dele. E Bartolomeu calado, quieto, nada fazia. Até saía de casa para não se aborrecer. Só que um dia o seu pai o expulsou de casa. Mandou que ele fosse embora, porque não queria ali nenhum vagabundo. Bartolomeu, profundamente triste, deixa a casa paterna e pensando, isso está lá em Aveluz, do espírito Shaolin. E ele nos conta que Bartolomeu deixa a casa do pai pensando, ele não conhece Jesus, porque se ele conhecesse, eles conhecessem, eles não fariam isso que estão fazendo. E vai embora para nunca mais voltar. E quando chega junto de Jesus, Bartolomeu fala para Jesus do seu drama doméstico. E Jesus lhe diz, Bartolomeu, perdoa. Perdoa porque, afinal de contas, eles não conhecem o verbo de amor do nosso Pai amado. E assim, Bartolomeu resolve deixar para lá. Não se dispôs mais com a família. Seguiu em frente no seu trabalho de evangelizar. E continua Dona Ivone, falando agora de João. João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago maior, também chamado de João, o evangelista. Conheceu Jesus ainda adolescente e evangelizou longamente pela Ásia, lá pelo ano 81, durante o governo do imperador Domiciano. Sofreu o suplício do azeite fervente, mas escapou milagrosamente. Foi deportado para a ilha de Patmos, na Grécia, onde escreveu o Apocalipse. O que aconteceu com João? João foi pregar em Roma. Lá o imperador Domiciano não gostou e o prendeu. Mandou que jogasse azeite quente nele, para acabar de uma vez com aquele homem. Só que não acabou. Ele não morreu. Domiciano, então, se aborrece, o manda para a ilha de Patmos. Fica lá isolado, não aborrecer mais a ele. Só que João era uma alma belíssima. Conta Dona Ivone que ele foi a reencarnação do profeta Daniel. E, mais para frente,
retorna João em Assis, na roupagem de Francisco de Assis. E João, enquanto estava na ilha de Pátmos, ele ali conversava com os animais. Ele escreveu o Apocalipse. Ele não parou. Ele evangelizou os próprios guardas que moravam ali, tomando conta dele. Tanto é que os guardas forneciam a ele papiro para ele escrever o Apocalipse. E continua Dona Ivone. Libertado, foi para Éfeso. Escreveu o seu evangelho com 21 capítulos, com extrema ternura ao se referir ao Mestre Jesus. Sua obra mediúnica é encantadora. Como diz nossa querida Ivone, morreu bem idoso, dizendo sua famosa frase: meus filhos, amai-vos uns aos outros, eis o preceito do Cristo. João foi o único apóstolo de Jesus que não morreu martirizado. Por que João dizia amai-vos? Porque João era um espírito muito próximo de Jesus. E este foi o que Jesus nos disse. Porque naquela época os judeus conheciam os 10 mandamentos e os seguiam à risca. E quando Jesus veio, Jesus disse: um outro mandamento vos dou. Amai-vos. Amai-vos como eu vos amei. E João sempre dizia isso, para que nos amássemos. 2000 anos se passaram e ainda não aprendemos a nos amar. Nos olhamos, nos cumprimentamos, somos gentis, mas não sabemos nos amar. Confundimos o amor. Só amamos aqueles que nos amam. Não? Aqueles que sorriem para a gente, que nos abraçam, nos cumprimentam com cortesia, esses são os nossos muito amados. Aqueles que não fazem isso, nós nem queremos saber, não aprendemos a amar. E continua Dona Ivone. Simão Barjonas, conhecido também como Simão Pedro, era pescador, galileu, homem simples, ao ser requisitado pelo Mestre Jesus. Passou a se chamar Pedro e sobre ele recaiu a responsabilidade da expansão da doutrina do Cristo. Pedro, o pescador, foi crucificado em Roma de cabeça para baixo por não se sentir digno de morrer como o Mestre Jesus. Dona Ivone aqui cita muito rapidamente quando Jesus se esconde quando o Mestre foi crucificado. Porque Pedro sofreu muito com isso. Ele se culpou muito. Como posso eu ser discípulo do Cristo que quando ele mais precisa, eu lhe virar as costas? São nossas fraquezas, somos seres humanos. E o Mestre compreendeu isso de Pedro. E continua Dona Ivone. Tomé, aquele que precisou ver as chagas do Cristo para acreditar que ele era ele mesmo, foi evangelizar no reino de Partas ou reino dos persas. Tomé era aquela personalidade assim, calada, quieta, desconfiada. Se ele estendia a mão, queria saber por que estendia. Se ele sorria, por que sorria. Se não sorria, por que não sorria? Era uma pessoa assim, meio estranha, mas seguia Jesus. Tanto é que quando Jesus aparece materializado, depois de ter sido crucificado e posto no túmulo, embalsamado, Jesus aparece para eles, mas Tomé precisou colocar o dedo na ferida para ver se era realmente Jesus, porque para ele poderia ser uma pintura. Mas tudo isso o Mestre Jesus compreende. São fraquezas nossas que vamos aos pouquinhos superando para serem homens fortalecidos na fé de Jesus. E Dona Ivone continua. Judas Tadeu Lebeu, irmão de Tiago, nasceu também na Galileia e evangelizou no sul da Rússia
e foi supliciado na Síria. Judas Tadeu Tadeu foi um personagem naquela época muito interessante, porque ele adorava ouvir Jesus falar. E ele gostava tanto de ouvir Jesus falar, porque a voz de Jesus para ele era maravilhosa. E ele percebia que quando Jesus falava, tudo se calava. A natureza silenciava, não havia barulho que o atrapalhasse. E Jesus colocava as suas palavras tão lindas para aqueles que o ouviam. E Tadeu adorava ouvir Jesus. Mas nem sempre ele podia ouvir Jesus, porque Jesus não falava todo dia. Jesus falava nas tardes, nas manhãs. E Tadeu adorava ouvir Jesus. Para ele, a natureza se aquietava ao ouvir o Mestre falar. E toda vez que Tadeu não podia ouvir Jesus, ele ia para o lago de Genezaré. E lá, ele se debruçava para ver sua figura no espelho d'água, porque naquela época só tinha espelho os ricos. E ele se debruçava no espelho d'água e falava imitando o Mestre Jesus, porque ele desejava falar como Jesus. Tamanho o seu amor, o seu gosto de ouvir Jesus falar. E ali ele estava, debruçado, falando o que Jesus falava, tentando imitar Jesus. Até que um dia, na grande reunião dos discípulos de Jesus, Jesus diz para Tadeu: Tadeu, a fala do homem está na dinastia dos dons, do dom de Deus, dos dons de Deus. Toda a natureza fala, os animais falam, mas só o homem fala usando a razão. Que você saiba, Tadeu, aproveitar desse dom de Deus que você tem para levar para todos os ensinamentos que o Pai amado nos enviou para trazer a todos. Vá, Tadeu, vá pregar o Evangelho, vá falar da boa nova. Utilize esse dom de Deus que você tem. E Tadeu saiu a pregar, logo depois que Jesus foi crucificado. E Zaqueu? A nossa hora já está avançada, não dá tempo de ouvir falar de Zaqueu, nem muito menos de Paulo. Mas nós vamos falar rapidamente aqui, porque não podemos deixar de trazer esta figura tão ímpar do Evangelho de Jesus que foi Zaqueu. Todos nós sabemos que Zaqueu queria ver Jesus. Ele era pequenininho e subiu num cipreste. E lá ele viu Jesus. Jesus se convidou para ir para a sua casa. E lá ele conheceu Jesus, conheceu o seu Evangelho. E a partir desse momento, nunca mais ele foi o mesmo. Vendeu tudo que tinha, doou para quem tinha que doar e foi seguir Jesus, utilizando o nome de Matias. E quando na primeira igreja, ou melhor, na primeira reunião dos discípulos do Cristo, logo depois que Jesus desencarnou, que Jesus foi crucificado, na primeira reunião, Zaqueu viu Maria. E Zaqueu viu Maria e ficou encantada com aquela figura. Ele descreve que era um anjo vestido de mulher. E ele chega para Maria e diz: Senhora, a senhora que é mãe de Jesus, e ficou a olhar para ela assim, parado. Parecia estar vendo uma estátua. E então, Maria, aquele anjo de amor, percebendo Zaqueu, aquele momento assim de todo mundo calado, Maria lhe diz: Zaqueu, quero lhe agradecer
o carinho que você teve em hospedar o meu filho em sua casa. E Zaqueu diz para Maria: Senhora, eu que me sinto honrada com a presença dele em minha casa. Eu nunca tive amigos, eu sempre fui um homem só. E Jesus foi o meu primeiro e grande amigo. Nunca mais o deixarei. E houve aquele momento, Maria o abraçou e lhe disse: Zaqueu, aqueles que vivem para meu filho e para aqueles que trabalham em nome do meu filho são para mim como filhos também. E Zaqueu, olhando nos olhos de Maria, lhe disse: Senhora, permita-me então chamá-la de mãe. Maria abraçou Zaqueu e nunca mais se apartaram. Hoje Zaqueu trabalha na colônia de Maria, como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, socorrendo a todos que sofrem, que chamam por ele ou por Maria Santíssima. Paulo, a mesma coisa, não conheceu Jesus, mas veio conhecer os seus ensinamentos. E a partir de que conheceu Jesus, nunca mais o deixou. Aqueles que querem conhecer Paulo, Estevão, leia Paulo e Estevão, a obra de Emmanuel. E Dona Ivone encerra esta obra pequenina, fininha, mas cheia de amor, dizendo assim: aqui deixo o coração nessas singelas páginas, frutos de minhas meditações, com o desejo de que todos cumpram fielmente os deveres espíritas cristãos, sob o palio protetor do Mestre e Senhor Jesus de Nazaré. Ivone do Amaral Pereira, Rio de Janeiro, 23 de abril de 1982. 2 anos depois, Dona Ivone retorna à pátria espiritual. Este foi o legado que ela deixou para os jovens, a quem ela muito se preocupava. Porque nós, daqui a pouco, estamos indo. Quem vai estar aqui na frente? Quem vai estar dirigindo a casa espírita? Serão jovens. Esses que estão na mocidade, que estão na evangelização. Essas crianças, esses jovens, é que assumirão a pasta, assumirão o cetro para correr um tanto mais. Que a paz do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe amada, que o amor de Dona Ivone esteja em nossos corações.